trabalhando. 61 horas por semana, gente, é tempo muito grande. Lava roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira, que chovia. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada. Uma mulher não deve vacilar. Tema da semana de hoje, economia de cuidados, tá? Esse tema entrou na pauta agora porque o Joe Biden, presidente americano, aquele comunista vermelhinho, decidiu destinar 400 bilhões de dólares para a economia de cuidado. Ele está com um pacote novo de recuperação da economia brasileira, de recuperação da economia americana, em torno de 2 trilhões de dólares, né? E nesse orçamento ele destinou 400 bilhões para a economia de cuidado. Agora, o que é essa economia de cuidado? Ela é tudo aquilo que a gente não enxerga, ela é invisível. Então é faxinar a casa, amamentar o filho, cuidar do cachorro, levar lixo para fora, lavar, pendurar e recolher roupa. Isso a gente chama de economia de cuidados. Está ligado ao cuidado da infraestrutura da nossa vida, do nosso cotidiano e também ao cuidar de pessoas, né? Agora, o que está em pauta aí? Essa economia de cuidado quase sempre é não remunerada e quase sempre é baixamente remunerada. Ela é feita por pessoas que ganham muitíssimo pouco, tá? E na sua redação, como é que isso daí vai entrar? É um novo paradigma que a economia está pensando. Porque originalmente, gente, a economia tem a ver com dinheiro, tem a ver com circulação de bens, né? Economia de cuidado é praticamente um oxímoro, né? Ou um paradoxo, uma contradição de termos. Só que nós já sabemos hoje que depois da automação da mão de obra, vários postos de trabalho foram ocupados por robôs. E o ser humano continua trabalhando, a gente continua sem tempo para nada, né? E aí vem a reflexão que você tem que colocar na sua redação. Eu vou contar a história de uma mulher do campo. Seu nome é Rosa, mas poderia ser Maria, Lúcia, Fátima ou tantos outros nomes, porque a vida dela é igual à de muitas mulheres da cidade e do interior, cansativa e sobrecarregada. Todos os dias, Rosa acorda antes da família e cuida do quintal com a dedicação de costume. Agoa as frutas e as hortaliças, colhe as plantas e alimenta os animais, garantindo o bem-estar e o consumo da casa. Mas a rotina de Rosa está só começando, viu? Ela também faz o café da manhã, serve o café do marido, acorda as crianças e prepara para a escola. Depois que a família sai, Rosa segue para o roçado. Limpar o terreno, arar a terra, plantar as sementes e aguar a horta também fazem parte do seu trabalho. Trabalho não, ajuda, né? Pois é, tanto cuidado em cultivar sem agrotóxicos, em preservar a vegetação local, mas nenhuma preocupação com a qualidade de vida de Rosa, que ainda tem muito o que fazer. Ela volta para casa e prepara o almoço, porque já já o marido chega. Depois da refeição, nada de descanso, hein? Pelo menos para Rosa. Ela ainda limpa a cozinha, faz a faxina, lava e passa as roupas, abastece a casa de água. Ufa! Cansou? Pois Rosa serve o jantar à família, dá banho nas crianças, coloca para dormir e continua acordada, porque ainda tem muita louça para lavar. Quando vai dormir, depois da família inteira, Rosa está exausta, sabendo que no dia seguinte começa tudo de novo. Rosa, assim como tantas outras mulheres, sabe que mudar a realidade não é fácil. Durante anos, essa rotina pesada passou de uma geração para outra, como se o fato de nascer mulher já desse a ela todas essas obrigações. Mas falando com outras mulheres, Rosa percebeu que a mudança precisa começar por ela.
foi quando decidiu que o ponto inicial seria uma conversa em família e muita boa vontade. Primeiro, foi combinado que cada um ficaria responsável por suas próprias coisas. Quem bagunça arruma, quem suja lava. Depois, as tarefas foram divididas procurando saber o que cada pessoa poderia fazer. Trabalhar com prazer deixa tudo mais fácil, né não? Lavar, passar, arrumar, cozinhar, colher e plantar deixou de ser responsabilidade unicamente de Rosa e todos na casa também faziam a sua parte. Com a divisão das tarefas domésticas, Rosa também ganhou mais tempo para se envolver nas decisões financeiras da casa. Passou a participar mais ativamente do trabalho externo e a ser mais independente. A família de Rosa percebeu que distribuindo o trabalho de forma justa, sobra mais tempo para todo mundo. Para o marido, para os filhos e principalmente para Rosa, que vivia sobrecarregada e agora aproveita melhor seus dias. Se a casa é da família inteira, nada mais justo que todos se comprometam em mantê-la limpa, organizada e abastecida. Por que não fazer como Biden e remunerar esse tipo de trabalho que serve como infraestrutura para que a chamada macroestrutura possa funcionar? Né? E são horas e horas. Né? O IBGE, por exemplo, ele tem um cálculo que quando eu vi pela primeira vez, eu fui até verificar para ver se estava certo mesmo, de que as mulheres no Brasil gastam cerca de 61 horas para a economia do cuidado. 61 horas por semana, gente, é tempo muito grande. Né? E detalhe maior, essas mulheres elas recebem ou não dinheiro, às vezes são 61 horas que elas não estão recebendo nada por isso. Né? E detalhe, isso se agravou de maneira vertiginosa com a pandemia de Covid-19 e aí, isso até então que era invisível, porque as mulheres tinham redes de apoio, passa a ser super visível, né? Você imagina, por exemplo, uma mulher que tem um bebê recém-nascido. O bebê, ele mama em torno de 7, 8 vezes por dia. Cada mamada tem 20 minutos. Essa mãe vai ter que amamentar esse bebê até os 6 meses de idade. Ou seja, vão ser 640 horas, mais ou menos, esse é o cálculo que a gente faz, de uma mãe dando mamar para uma criança. Isso não tem valor para a sociedade, né? Porque isso daí está ligado ao valor reprodutivo. A gente precisa se reproduzir, criar novas pessoas para que a economia possa girar. Mas quem vai pagar por isso? Né? Vai ser o Estado? Vai ser a economia ou tem que partir da iniciativa privada? Então essa é a discussão que está sendo colocada. É óbvio, né, que num país como o Brasil, a economia de cuidados ela está ligada com a diferença de gêneros, né, ou a diferença de representatividade de gêneros, porque as mulheres produzem muito mais isso que a gente chama de infraestrutura que é invisível. Então, na sua redação, o primeiro elemento que chega é necessário que a gente discuta, que a gente dê a visibilidade necessária para a economia de cuidado. E mais do que isso, é necessário que essa economia de cuidado seja reconhecida, né? Porque senão a gente não vai conseguir resolver um problema que é grave, que é a disparidade de gêneros. Então, o que nós temos hoje? As mulheres brasileiras, segundo o IBGE, são responsáveis por 76% de toda a economia de cuidado. Tudo que está ligado a lavar, limpar, cozinhar, é tudo com a mulher. Só que, por outro lado, mais de 50% da mão de obra do mercado remunerado também é de mulheres. E é aí que a gente vai chegar à conclusão de que ela está super estressada, né? Ela está no seu limite, porque as mulheres trabalham do ponto de vista de tempo muito mais do que o homem na sociedade brasileira. Você fala, bom, mas o meu pai coloca meu irmão para dormir, o meu pai ajuda a colocar o lixo para fora. Mas aí tem outros dados que a gente tem que levar em consideração. O teu irmão vai dormir num lençol que está limpo. Então alguém lavou o lençol, pendurou, recolheu o lençol, trocou a cama. Né? A casa tem uma infraestrutura. E aí a gente fala também da chamada carga mental. Quem é que pensa, né, qual é a compra que tem que ser feita, ou mesmo que você tenha uma rede de suporte que durante a pandemia ela se perdeu, né, porque as pessoas tinham medo de trazer funcionários terceirizados para dentro de casa para fazer qualquer tipo de serviço, como faxinar, cuidar de criança, amamentar.
Mesmo que você tenha essa rede de suporte, quem que pensa, por exemplo, em quanto que tem que pagar, quem que contrata, quem que discute? Isso é a discussão que a gente vai colocar na economia de cuidado agora neste momento. Então a sua redação ela vai ter que trabalhar evidentemente com dois eixos, tá? A ideia de que a economia de cuidados está ligada de maneira radical à diferença de gêneros no Brasil e que é necessário dar visibilidade a essa economia de cuidado, como fez o Biden, né, nos Estados Unidos, até para a gente recuperar a economia mais rapidamente depois desse episódio de Covid-19. Dar visibilidade, gente, é pagar, né, é criar um salário. Para isso que até então é não remunerado, porque é a base, né, a infraestrutura para que a macroestrutura possa funcionar, tá? Em aula a gente vai ver escrita criativa, formas extremamente criativas para a gente resolver problema, como estrutura alegórica, como é que a gente faz a pauta de uma redação para que seu texto ganhe cada vez mais nota. Até lá! Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar.